É a TV Acervo Uruçuca, Bahia, mais uma vez aqui na Praça Miguel Baracho. Costumamente, o acervo histórico de Uruçuca, através da TV Acervo, encontra alguns dos parceiros, amigos, colaboradores, para que assim possamos estar batendo aquele papo, contando um pouco da história de vida de cada um desses parceiros e amigos, assim como também um pouco da história da nossa querida cidade Uruçuca. Aqui na Praça Miguel Baracho, assim como em outras ruas da cidade de Uruçuca, e as primeiras ruas, desde os tempos de Água Preta, a cidade ainda conserva algumas casas com referência em suas fachadas de influência colonial. E desta vez iremos conversar com o nosso amigo Gilson, assim popularmente conhecido, ele que é evangélico, presbítero, missionário, evangelista. É a TV Acervo Uruçuca, Bahia. Nós iremos conversar com Gilson e, para nossa felicidade, ele se encontra aqui em suas meditações, sentado aqui no banco da Praça Miguel Baracho. E agora sim, nós estamos aqui com o nosso irmão, o Gilson, ele mais conhecido como... É o Gilson. Bom dia, Gilson. A paz, bom dia. A paz do Senhor. Sem a paz não teremos um bom dia, não teremos uma boa noite, uma boa tarde. Amém. É com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo em Jesus Cristo. Gilson, me diga então, onde você está aqui fazendo meditações, muito importante isso, você que é um pensador. Aqui a Praça Miguel Baracho. Foi onde tudo começou, né? Certo. Eu entrei em Uruçuca em janeiro de 2006. E ainda tinha culto aqui, eu ainda preguei aqui. Na época, pastor Delfino, ele estava terminando já, nos finalmente, para iniciar as festas do jubileu na sede que é hoje lá. Certo. Essa sede aqui foi a primeira sede aqui é a pioneira da Igreja Assembleia de Deus, muito contada por muitos outros irmãos, o irmão Geraldo, o irmão Leandro. E agora você, conte um pouco primeiro a sua relação com a cidade de Uruçuca, quando você já falou quando você chegou aqui. Você tem parente aqui, Gilson? Não, a ligação é espiritual. Eu tenho um amigo em São José dos Campos. Certo. Que viveu aqui até os 15 anos e que era amigo do Djalma. E na época eu estava lá com ele quando o Djalma chegou. Você não é filho de Uruçuca? Não, eu sou uruçuquense por adoção. Assim como eu. Vai lembrar que o pastor Delfino disse que quem bebe dessa água, a profecia se cumpriu. Eu bebi e não saí mais. E eu confesso que há 8 anos eu estou fixo aqui. E na verdade fui adotado não só pela igreja, como pela cidade também. Certo. Eu tenho um respeito muito grande, a gente viaja muito por conta do compromisso do Senhor, certo. Mas a gente sempre está de volta, sempre dá saudade. Aqui é a base para de lá para cá, desde quando você chegou? 8 anos, né? Não, eu conheço há 17, fixo aqui há 8. Certo. De lá para cá, o que você acha que mudou na cidade, tanto no aspecto físico, no aspecto social, das relações das pessoas, no aspecto econômico, enfim? O baiano tem um quê de afeto, é o diferencial. Certo. Ele tem um diferencial. Eu na verdade, eu não sou nem de São Paulo, eu sou do sul do Mato Grosso. Certo.
Eu sou sul-mato-grossense. Aham. Só que o baiano, ele tem uma questão de afeto acima da média. A gente roda o Brasil inteiro e vê, o baiano é assim. Eu já disse a algumas pessoas, o baiano pega o filho do vizinho, ele cria, o menino sabe que o pai é vizinho, o pai vem buscar, ele não devolve, manda respeitar, você entendeu? Devolve um menino formado. Certo. Então é um afeto de família, uma ligação muito forte. Certo. Quanto à cidade requer mudanças, a gente sabe disso, tem muita coisa antiga, Certo. mas segue-se a oração para, você entendeu? E Estamos aqui no meio do cacau, se você for ver, não nada, e um convívio, uma qualidade de vida muito boa. qualidade de vida, Certo. um ar puro, né? Você entendeu? Muito bom. Uruçuca tem esse diferencial em relação às outras cidades. Certo. E a sua relação interpessoal, nem somente no meio evangélico, mas também em toda todo mundo. em todas as porque, comunidades. os amigos do mundo chamam pra gente ir comer na roça, Certo. almoçar com eles. Aham. Você entendeu? Porque, na verdade, você tem que entender assim, na Bíblia. Jesus, ele chamou 70, escolheu 12, andou com 3, se revelou a 1. Certo. Para resumir a história, quem eram os 3? O irmão Tiago, o amigo João e o ímpio Pedro. Certo. O que ele quis dizer para nós? Você tem que ter esse bom relacionamento entre eles. Eu tenho que cuidar dos meus, Certo. eu tenho que cuidar do amigo, Certo. e eu também tenho que ter um bom relacionamento com o ímpio. Você entendeu? Não é porque eu sou crente que eu sou maior que ninguém, né? Certo. Gilson, você se intitula como evangelista. Na verdade eu sou presbítero, eu também tenho, pela misericórdia aqui e ajuda do pastor Pedro, que é o Certo. nosso presidente, nós estamos aqui submissos a ele, Uruçuca hoje. Certo. É o presidente atual aqui, Me pastor. deu a carteirinha de missionário. De você missionário. entendeu? Mas antes disso a gente já corria e viajava, porque quando eu nasci para Cristo, o Senhor disse assim, você vai cuidar da obra. Certo. Então eu já nasci ciente, não entendia como é que ia ser, mas ciente da responsabilidade. Certo. E hoje a gente aplica tendo como base Uruçuca. Certo. Tenho minha casinha ali na rua do clube, sou cidadão uruçuquense e hoje voto lá do SEMUR, você entendeu? Certo. Regularizei toda a situação para poder estar aqui legal como de direito de todo cidadão brasileiro. Certo. Poderia ter convite para outra cidade, mas ainda não me vi saindo daqui. Eu gosto dessa qualidade de vida e do povo em si também. Me diga uma coisa. Pregar o evangelho nos dias de hoje é diferente desde a época dos apóstolos e outros. Na verdade é o seguinte, é o mesmo evangelho, só que eu não posso dizer, a Bíblia diz que se eu falar que os tempos antigos é melhor que esse, Certo. não tem sabedoria nisso. Certo. Porque o que vale é o momento, o que vale é a época. Eu trabalho visitando muitas casas, muita mesa. Pra você ter uma ideia, na época da pandemia, foi onde eu mais trabalhei. Por Certo. quê? Porque ninguém tinha desculpa de não estar. Tava todo mundo em casa, então você pegava a família. Certo. Então foi algo pesado, pandemia, máscara, Certo. vacina, aquilo tudo, né? Certo. Muitas mortes, Certo. mas o senhor aproveitou essa situação para poder tratar com mais gente que corria. Porque se eu falar assim, eu estou no mundo, vou dar um exemplo, eu estou aprontando, você crente vem na minha casa, você não vai me achar, se eu ficar sabendo. E na pandemia não, Rock, todo mundo tinha que estar. Certo. Foi um negócio bom. Lá atrás, tá? Os apóstolos, eles não tinham tanta facilidade como tem nos dias atuais, por conta do acesso, a rapidez tecnológica, todo esse aparato. Estamos hoje na linguagem da internet, a tecnologia, então as coisas se processam de uma forma mais rápida, né? Antes as viagens eram de barco, cruzavam um oceano a outro, né? Léguas a pé. E a pé, então.
essa facilidade de hoje abre mais oportunidade para as pessoas que se adentram nesse campo de evangelização? Os mais velhos demoraram para assumir isso. Isso. Você entendeu? Os mais velhos demoraram. Só que é o seguinte, você tem que traduzir isso, Roque, no teu ministério. Então você vai aproveitar em relação ao teu chamado. Certo. Se o meu é louvor, eu vou cantar, eu vou aplicar. Certo. O meu é palavra, eu vou, você entendeu? Se o meu é conversa, eu vou botar um podcast, eu vou entrevistar. Olha, o podcast. Então você aplica a tecnologia no teu ministério. Muito importante. Você entendeu? Isso. Muito importante. Você tem que trazer para si, para o teu chamado. Certo. A resistência das conversões, você tem sentido isso mais forte? Não, o peso é real. Por conta o apelo é sempre constante, né? Não. O apelo é sempre feito, né? Sempre, como antes, hoje continua o apelo com a mensagem principal, né? Cristo salva, batiza e cura. Roque, perdão, quem convence é o Espírito. Certo. Eu tenho que lançar a palavra, eu tenho que estar lá. Certo. O Senhor diz assim, ó, quando o anjo é submisso à voz do Espírito. Certo. Só que ele diz para você assim, quando você for falar, não se preocupa não, que o Espírito falará por vós. Certo. Então, quando você fala, é voz do Espírito. Aí você dá ordem aos anjos. Certo. Porque você está falando no Espírito. Certo. Aí é onde entra, você entendeu? Quando eu lancei a palavra, eu dei ordem. Se eu dei ordem, o céu vai agir. Agora o tempo é dele de conversão. Certo. Tem uns que já pulam na hora e chora, você corre. E tem outros que tem outro trabalhar. Olha assim, Roque, ó. Aqui, quando é bebedeira, quando é vício, o senhor tira com o pé das costas. Agora, quando é mágoa no coração, certo. Quando é um rancor, quando é aquilo que você traz, não é que ele não consegue trabalhar, já é diferente. Certo. Você precisa matar aquilo primeiro, tirar aquela casquinha de ovo do coração para pegar na carne. Então, há processos e há processos de propósito em Jesus Cristo. Os costumes das igrejas em geral, né? Mais especificamente a Assembleia de Deus, naquela época atrás, as tradições, as festas, mudou muita coisa? Mudou. Você lembra das alvoradas que acontecia, as madrugadas, que saía aquela banda filarmônica, instrumento de sopro, pelas ruas da cidade pregando o evangelho? Eu sou do início do ano 2000. Certo. Esse ano está fazendo 20 anos porque eu conto do batismo. Certo. Foi em 2002. Então, mas eu cheguei bem antes. Certo. Antigamente, a questão da TV, certo. A questão das vestes, as questões de algumas coisas ainda fica. Certo. Mas hoje todo mundo tem. A questão da TV, a minha visão é assim, você pode ter uma TV pegando sua parede toda. Certo. Agora, se ela for empecilho para você estar na igreja, desfaça dela. Você entendeu? Eu entendi. Se ela te impedir de correr. Gilson, veja só, em relação às festas, antigamente, longe a linguagem de marcha para Cristo, né? Foi atualizada. Então foi atualizada, né? Então antes a cruzada também tinha cruzada, cruzada já mais antiga, verdade, né? Cruzada evangelística. Eu gosto da marcha por Jesus. Certo. Porque independe de placa. E veio para ficar, né? Cidade. A marcha para Jesus. Então todo mundo tem que participar. Certo. Eu acho bom isso que independe de assembleia, de batista, BBB. Você tem conhecimento de quando vai acontecer a marcha para Cristo esse ano? Não sei se é marcha, mas parece ter um evento em setembro. Agora em setembro, a marcha para Cristo. Mas eu não sei dizer oficialmente se é, mas vai ter um mover aí. Certo. Gilson, conte um pouco então essa sua história missionária, por onde você já andou. Você tem um vasto currículo, né? Nessa área de evangelização. Pra você ter uma ideia, o ano passado eu fui a 40 minutos da Argentina e a 3 horas da Venezuela, que eu fui a Roraima. O ano passado foi onde nós mais andou. Gilson, e o custo de tudo isso aí? Porque requer também custo, né? Viajar, hospedagem, alimentação. Você tem que entender o seguinte, em Jesus Cristo é o seguinte, apresenta o propósito que tem o recurso. Olha só. Você precisa ir para onde? Precisa ir para tal lugar. Qual que é o propósito? Pronto, o recurso vem. Olha só.
Porque maior responsabilidade tem aquele que te escolheu. Se ele quer que eu vou estar lá, eu estou aqui. Para você fazer a obra de Deus, é simples, muita gente sabe. Muitos cooperam nas despesas? Não falta. Não falta, né? Não falta. Para você fazer a obra de Deus... É a ação de Deus mesmo, você precisa de 3 garantindo. palavras para você fazer a obra de Deus. Chamado, visão de Deus e disposição. Se você conseguir unir essas 3, pronto. Se você acordar de manhã, olhar para cima e falar assim, o que tu queres de mim hoje, você não vai dar conta. Olha só, a minha conversão aconteceu em 82, né, lá em Santa Inês, ali no Vale do Jiquiriçá. E nessa feita aconteceu um movimento de uma cruzada evangelística. Olha as cruzadas, não tinha marcha ainda, né? E com a equipe de Isabel Pacheco. E dentre as músicas que ela apresentou, uma letra de um desses hinos que até hoje fixou na minha memória e faz muito sentido. A chamada de Jesus para o campo ministerial, e a letra da música, mais ou menos, o Rei Jesus, o grande general, passa em vista o seu exército, ele procura soldados valentes para a batalha da hora final. Então, Gerson, eu sou de Santa Inês, no final de 82 foi meu batizado, no Rio, Gerson. Então, a letra da música é um convite, né, para tantos quanto queiram se ingressar na obra missionária, aqui, né? Mostra a igreja. Tinha uma caixinha de som aí. Tinha uma caixinha de som, os alto-falantes, os alto-falantes. Os alto-falantes, você lembra de tudo isso? Ele conta a história da corridinha que chamava. Botava de manhã. Ô Gilson, me diga uma coisa, percebe-se vontade dos jovens nessa área missionária, é muito no dia de hoje ou está escasso? Não, no âmbito tudo precisa geral, de um chamado também, né? Está escasso, mas Uruçuca é um diferencial. O grupão é grande. Hoje Uruçuca já tem quantos na missão evangelística lá fora por esse mundão de meu Deus? Não, o número eu não sei te dizer. Certo. Mas em média... Mas já espalhou um bocado. E Assembleia de Deus. Você que vem agora por esses dias para frente, vai vir um avivai. Certo. Você vai ver o tanto de jovem. A minha mensagem... Qual a sua mensagem, principalmente para os jovens, né? Porque tem todo um período de vida longa para frente, nessa missão de se lançar ao campo da evangelização. O campo missionário, qual a sua mensagem para esses jovens? Aí é que vai do toque. Deixa eu contar uma história. Tem um pastor amigo que ele corre as igrejas, ele prepara jovens missionários para mandar para fora do país. Certo. E ele fica correndo as igrejas, tocando na palavra, na hora da mensagem, ao coração do jovem que tem esse chamado. Certo. Então ele vai na igreja, levanta casais de jovens, levanta vários tipos de jovens, ele pega, leva para São Paulo, prepara e manda para o mundo. Tem todo um preparo, né? Ao país, porque na verdade ele vai com o salário e vai com o seguro. Deus o livre, acontece alguma coisa, o corpo volta para a família. Certo. E todo mês a igreja que ele está dá uma contribuição. Mas isso é uma visão de uma igreja. Aqui, você pode ver em Uruçuca, quando pensa que não, volta um. Esse era daqui. Volta pastor, volta missionário, volta irmão conhecimento. Na verdade, a base foi aqui. Certo. E eu falo do grupão dos jovens, porque Uruçuca é um diferencial, porque você já vê jovem, tanto que é o pastor mesmo, levou alguns jovens já diáconos. Você vê como é que tá isso. Muito bom essa iniciativa, né? Começar com os novos, já né? Já pegar e já trazer e pôr todo no meio. Gás. Pôr no meio. Certo. Vai familiarizando daquilo que, na verdade, se você for ver a longo prazo, você tem bem antes um obreiro pronto para a obra. Então, Uruçuca, a mensagem que eu deixo é a oração e dizer que existe um carinho muito grande por Uruçuca. Certo. Eu disse aqui que eu já tive vários convites, várias oportunidades de ir embora, mas ainda não vi. E os pés do missionário não podem criar raiz no lugar, né, Gilson? Porque se eu ficar muito tempo na sua casa, eu começo a prejudicar.
porque não é para ler. Entra, aplica a mensagem e sai fora. Certo. Entendeu? Vê a ação do Espírito, você pode voltar ao mesmo lugar, mas já lá na frente, esperando o Senhor trabalhar naquilo que você deixou. Então, cada entrada, cada cidade tem a sua história. E alcançar, né, mais lugares, né, mais lugares. Agora, o que é que você me diz quando se pensa, vou sair para o campo missionário e logo a pessoa visa outros continentes, né, outros países, sendo que na própria cidade tem pessoas que necessitam, né, de ouvir a palavra de Deus. Não, há casos e há casos, há propósito e há propósito. Certo. A propósito daqui que está de olho lá e não saiu e não entendeu, e aquele que realmente foi chamado para ir. Tanto que vem de lá para cá também. Certo. Jesus move as peças dele do certo. jeito que tem. Eu acho que primeiro, para não entender a sua pergunta, responder com autoridade, eu preciso entender o meu chamado. Certo. Se Quando identificar, né? o meu, aí... Fui chamado, pronto. A minha base é que eu te disse, Pastor Pedro, Assembleia, os irmãos, e aí? Certo. Daqui, começa aqui, termina onde ele quiser. Eu não vou falar que eu não vou pro exterior, eu vou, mas não vou para morar, eu tenho que voltar aqui. Voltar aqui. Termina e volta aqui. Certo. Então você tem que ter essa base. Mas assim, eu me refiro da necessidade, muitas vezes as pessoas não enxergam a rua onde moram, os vizinhos que tem, o bairro, a cidade, quando na verdade essas também precisam ouvir a palavra de Deus, né? Nem somente os que estão lá em outros continentes, outros países. Aqui dar os descontos. Jesus certo. disse que na terra dele ele não tinha honra. Eu sou seu vizinho, eu estou todo dia do seu lado. Isso. Se eu for te falar alguma coisa, eu falar, ele veio passar aqui todo dia. Isso. Então é melhor um que vem de fora. Não que eu não deva falar. Claro. Não que eu não deva orar. Claro. Não que eu não deva estar buscando misericórdia. Certo. Mas na maioria das vezes tem esse peso. Mas você sabia que o bom testemunho, ele fala mais do que palavras? Não precisa nem né? falar, né? Então, tem pessoas que observam o testemunho de determinados irmãos, o comportamento, e aquilo ali já é uma palavra, enfim. Os mais velhos dizem na igreja, se você não sabe orar, não sabe falar em língua, não sabe cantar, mas se você sabe abraçar, ótimo. Ganhou de todos eles ganhou que eu de falei. Todo jeito, né, Jess? Porque o afeto, o toque, vale por muitas mensagens. Então, missionário, evangelista, Bora. Qual é a sua agenda então aí de saídas, com missão de pregar o evangelho? Está atrasado, São Paulo está atrasado. Ouro Por que Preto. atrasado? Atrasado porque já era para mim ter entrado, eu não entrei por causa de outros compromissos. Certo. E agora, semana que vem, eu estou indo à Feira de Santana para ir à Serra Talhada. Certo. Para voltar para em outubro ir a Ouro Preto, ir a São Paulo e descer para o sul do país. E como é que acontece essas saídas suas assim? Você vai sem destino? Não, ou alguém já te convida? Tudo certo. Deus já prepara tudo Já antes, prepara, né? Olha que Deus maravilhoso. Lá, a gente brinca que Glória. é 3 estrelas. Quarto, cozinha, banheiro, você entendeu? É os 3 estrelinhas. Tá, mas na verdade, para encerrar, Roque, certo. Você precisa ir para um lugar já sabendo que o Senhor está. Certo. E outra, cada lugar que eu piso, eu preciso da confirmação do Senhor. Certo. Confirma a tua presença aqui para me começar. Isso, não vai. Um mistério meu que eu tenho, vou revelar aqui para os irmãos, é chuva. Certo. Se eu for para um lugar, a primeira vez não cair água, eu fico com o pé atrás. Fico o pé atrás. A chuva é o diferencial da bênção que pode começar. Amém, meu amigo? Amém. Eu quero te agradecer pela sua disponibilidade. E foi uma conversa ótima. Foi uma conversa boa, tá certo? Estar aqui com você é sempre um privilégio. Um abraço. Eu estava contando com isso. Pessoal de Uruçuca. Deixa sua mensagem então para tantos quantos irmãos aí nesse mundão de meu Deus que já te conhece. Aos uruçuquenses. E aos que estão lá fora também, né? Fica o respeito e o abraço. Eu gosto muito. E os que estão lá fora também, que já te conhecem. Então até é bom não chegar de corpo presente. E um abraço. Amém, Roque? Tá ok. Fica Nossa, muito obrigado. É a TV Acervo Uruçuca, Bahia, que esteve conversando aqui com o nosso irmão Gilson, ele que sai por esse mundão de meu Deus, afirmando que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo.